Pessoal, vamos continuar com a aula então da Olga Tolosnaya sobre o livro do Grabovoi, Número para Sucesso nos Negócios. Então ela fala, como é que a gente vai com a alma? Como os nossos eventos se conectam com nossas almas? Como a gente vai perceber isso? Quais os critérios que a gente vai ter para saber se a gente está no caminho correto? Então, ela dá o exemplo de dois jovens que escolhem a mesma profissão, a profissão de advogados. A capacitação e o futuro. Então, o primeiro jovem, ele quer porque ele quer ajudar as pessoas, ele quer estudar advocacia para ajudar e trazer o mundo para um mundo melhor. Então, ele vai ter um êxito real, porque vai ser feliz ao ver os seus resultados. Bom, isso ela está falando, tá? E o outro jovem quer ser rico e ter fama, por isso ele escolheu a advocacia. Ele tem talentos para outras coisas, mas ele acha que essas outras coisas não vão trazer o conforto financeiro, então ele escolhe a advocacia. Então, ele vai ter tédio, vai ficar sem interesse, cansado, ele vai ser infeliz. Então, ela fala aquele ditado, né? Escolha um trabalho que realmente goste e nunca mais você terá um trabalho. A verdadeira interação com a alma é assim. A gente está tão feliz com o que a gente está fazendo que a gente não chama isso de trabalho. A gente não está preocupado com com apenas um aspecto, que é o aspecto do dinheiro. A gente está preocupado com a nossa evolução completa. Então, aprender, ter gosto pelas coisas e inclusive o dinheiro. E ela fala que esses exercícios do Grabovoi, ela concorda com isso, que a gente precisa desse dinheiro, que a gente precisa de ter carro, casa, condições para viver, básicas para viver. Então, que a tecnologia da vida eterna traz essas condições para a gente. A gente escolhe desenvolver o tempo todo, harmonicamente, e tudo vai se completando. Tecnologia para o desenvolvimento da vida eterna. A normalização psicológica muda nossas vidas, com exemplos, com exercícios, porque nos ajudam a viver eternamente. Essa é a base do desenvolvimento. A economia eterna considera todas as pessoas. Podemos comprar ou receber algo que importa para nossas vidas. Quando todos nós pensarmos assim, que o homem é o centro e não o dinheiro, ou uma outra coisa que não seja o homem e a sua evolução, a expansão da eternidade, o desenvolvimento, todos nós pensando assim, não vai faltar dinheiro, não vai faltar comodidade, não vai faltar nada para ninguém. Porque é a base, todo mundo tendo um mínimo. E não uns tendo muito e outros tendo pouco. Então, satisfazer as nossas necessidades e não o que tem que ser. É esse o caminho, é satisfazer as nossas necessidades. Sermos criativos, um crescimento ilimitado, demanda sempre crescente, dinheiro para satisfazer essas demandas. 30 anos atrás, ninguém precisava de um computador. Hoje, todos nós temos computador, celular, então queremos viagens, então as necessidades devem ser apoiadas pelo dinheiro. Então, ela fala, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que a gente precisa de dinheiro, que a gente precisa de conforto, mas a gente pensa, eu só vou ter se eu me sacrificar, eu só vou ter se eu abrir mão de alguma coisa, e não de ter a necessidade de desenvolver coisas para as minhas necessidades. Então ela fala de um equilíbrio, o que nós necessitamos e nossas metas. Então, eu quero uma casa grande. Por que eu quero essa casa grande? Porque eu tenho uma família grande. Agora, se eu quero uma casa grande porque o vizinho tem uma casa grande, eu já desviei da minha norma. Pessoas tímidas para sonhar. Eu quero uma casinha, mas a família é grande. Então, ela deve querer uma casa grande. Carro, educação dos filhos, são necessidades reais.
temos que garantir eventos felizes. Todos os nossos eventos agora devem ser felizes. Tempo para relaxar. Geralmente todos sabem disso. É normal para o desenvolvimento eterno. Relação na empresa econômica, na esfera econômica, desculpa. Relação na esfera econômica, 289 471 314917, para venda ou compra. A materialização do desenvolvimento eterno não é só para compra ou venda, mas para o desenvolvimento eterno. 289. Aí a gente pensa no dinheiro chegando para realizar, pensa na meta e o dinheiro chegando para realizar, não sei de onde, mas ele chegando. 471, a gente pensa no amor ao planeta e ao cuidado do planeta. 3149. E cuidado do planeta, ela fala de coisas bem simples, que são as necessidades simples, ela fala tudo muito básico para nós. A gente não precisa... esse aqui fica para depois. Então, por exemplo, eu estou lendo aqui e pensando, as pessoas vêm para cá, da França, da Bélgica, né, os portugueses que vão trabalhar lá e vêm para cá. Eles não colocam lixo na lixeira. Eles têm carros grandes, eles passeiam com os carros para mostrar que eles têm carros grandes e eles não procuram uma lixeira que esteja vazia. Eles jogam lá de qualquer jeito, problema do outro. Esse problema do outro é um desvio da norma. Porque se eu tenho, eu cuido. Se o lixo é meu, eu cuido. A casa, a cidade não é um lixão e a minha casa que precisa ficar arrumada. E a questão da vida eterna, ele fala, vamos cuidar de tudo, de todos nós e de todos, porque o ambiente feliz, um ambiente gentil, educado, traz essa energia, esse aprendizado. Mas as pessoas adoram mostrar que tem dinheiro. Eu também, quando eu fiz o concurso para o tribunal, eu abri mão de tudo. Eu não saía, eu não era uma pessoa feliz, eu só ficava estudando. Eu abria mão das minhas necessidades porque eu queria uma única coisa, que era o conforto financeiro. Consegui? De certa forma, consegui. Posso dizer que sim. Mas eu tive, esses anos todos, eu estou tendo que recuperar todas as coisas que anos eu fiquei sem desenvolver, porque eu só tinha um objetivo e esse objetivo me reduzia muito. Bom, eu não sei, mas eu não tinha os ensinamentos do Grabovoi. Eu penso muito isso para as pessoas mais jovens. Eu não sei se eu conseguiria ter essa perspectiva de ir pelas minhas necessidades, que o dinheiro iria vir. Mas eu não tinha esses ensinamentos. Eu não tinha essa forma de lidar com a luz. Eu era abrutalhada. E a luz, esses ensinamentos são bem diferentes. O Amir Klink, que é um navegador brasileiro, é impressionante ouvir as histórias dele. Porque ele não está preocupado com o dinheiro, mas o dinheiro vem e vai, as coisas acontecem na vida dele assim, porque ele tem cuidado. Olha, a história que ele estava contando, que ele sobrevive muitas vezes porque tá lá no oceano, uma tempestade horrorosa. Ele não vai ultrapassar o limite do barco, porque foi ele que fez o barco. Então ele tem dó das peças. Então se ele está vendo que ele vai quebrar uma peça, ele para. E ele fala, muitas vezes as pessoas morrem porque elas são abrutalhadas e quebram a peça achando que aquilo ali é que vai resolver. E depois o barco ainda fica sem a peça. E aí ele cede, ele aceita a tempestade, ele aceita a situação e faz uma outra coisa que não seja quebrar a peça. E aí ele já sobreviveu a cada coisa que muitas pessoas não sobreviveram. Uma tempestade lá, que uma época 50 pessoas morreram, ele teve uma tempestade parecida e ele não morreu. Porque ele tem cuidado com tudo, com o processo. Ele faz o barco, ele cuida do barco, e ele cuida do oceano, e ele cuida dele, e ele cuida de tudo. Então o dinheiro vem e vai, ele não faz esforço para isso. Quem sabe a gente chega lá.
Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Um abraço.